programa Magnavita para todo o Brasil vai hoje entrevistar o Goiaci Alves Guimarães. Se você gosta de turismo, se você de alguma forma trabalha nesse setor, não pode perder essa entrevista. Goiaci Alves Guimarães é o presidente nacional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens e vai presidir no próximo mês de setembro o maior congresso do turismo que será realizado no Brasil, na cidade de Salvador. Não perca o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco conversando com Goiaci Alves Guimarães nesse programa especial gravado em São Paulo. O programa Magnavita para todo o Brasil pela CNT conversa hoje com o Goiaci Alves Guimarães. Ele é o presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. Ele é o presidente nacional dessa que é, sem dúvida, a mais importante entidade do turismo brasileiro. No próximo dia 13 de setembro, Salvador será a capital do turismo do Brasil, com a realização do congresso dessa entidade, que o Goiaci preside, que é, sem dúvida, o mais importante evento do turismo da América Latina. Serão mais de 18 mil participantes que estarão em Salvador para discutir o futuro do turismo. Eu até brinquei, Goiaci, na manchete que eu dei no Jornal de Turismo, que seria a ABAV em clima quente. Uma alusão não só ao clima do calor de Salvador, em contrapartida ao frio que foi o congresso do ano passado em Curitiba, mas também ao clima de discussão que vai motivar os agentes de viagens com relação à relação agência de viagens e o seu principal fornecedor, que são as linhas aéreas. Como é que estão os preparativos para o Congresso da ABAV e, de forma especial, essa discussão da redução das comissões que foi que as agências sofreram no decorrer do ano que passou? Bom, você foi testemunha ocular, Cláudio, do meu discurso em Curitiba, no qual eu estava pedindo que não tratassem mais as companhias aéreas como parceiro, e sim que nós fôssemos aliados. E assim entendia, porque eu sempre defendi a soberania nacional, sou patriota acima de tudo e sempre pensei que nós tínhamos que ajudar as companhias aéreas nacionais. Fui aplaudido de pé, como você bem se lembra, e eu me sinto um idiota por ter feito isso, porque só que não fui um idiota sozinho, eu tive vários coadjuvantes, cerca de 2.000 pessoas que me aplaudiram de pé quando disse isso. Por quê? Porque todos nós, acima de tudo, além do que da área comercial que nos atinge, nós sentimos que as empresas nacionais realmente precisam, que todas elas estão numa situação muito perigosa, diria, em termos de financeiros. Felizmente, não todas agregaram a esse cut commission, essa corte de comissão, somente a TAM e a Varig. E eu me comprometi comigo mesmo de que eu primeiro tentei a saída de diálogo, depois a saída política, depois a saída jurídica. E a saída jurídica, eles nunca pensaram que a gente tivesse um poder de articulação tão grande, tanto é que dos 25 estados, hoje nós temos liminares em 22 estados da federação. Ou seja, estamos brigando por algo e que, infelizmente, eu não sei como as companhias aéreas entendem. Eles gastam milhões de dólares para poder fazer a sua imagem e depois a sua capilaridade, o seu sistema de distribuição são tratados como inimigos. Porque o que economizaram até hoje com as comissões dos agentes de viagem, eu creio que eles teriam que gastar muito mais para poder recuperar a sua imagem perante o agente de viagem. Nós tivemos o azar, entre aspas, que este ano o mercado está muito aquecido, então nós não podemos dar o troco devido, porque hoje, quando se consegue um lugar para o seu cliente, nós temos aqui agradecer a Deus porque conseguimos, porque o mercado está aquecido. Mas se um dia, por acaso, o mercado ficar mais baixo e a demanda for um pouquinho mais refreada, aí nós vamos escolher aqueles que nos pagam a nossa justa remuneração. Eu acho que não foram muito inteligentes nesse meio que fizeram. A forma como fizeram, eu não estou questionando. Todo mundo hoje tem que cortar seu custo de comercialização. Mas a forma como foi feita, não foi feita algo como aliados, parceiros, seja o nome que for dado. Foi feito algo, talvez, entre inimigos, que eu sei que não somos.
mas eu sei que fomos tratados não da forma condigna que sempre merecemos. No caso da Varig especificamente, com a mudança de interlocutores que ocorreu nos últimos meses, você não acha que fica aberta uma porta para o diálogo nesse congresso da ABAV? Eu acho que fica aberta a porta para o diálogo. Aliás, está havendo esse diálogo. Mas só que estão demorando muito. Nós estamos a poucos dias do congresso. E eu não sei se abraço ou bato nas companhias aéreas no dia da abertura do nosso congresso. Não, porque é a minha função fazê-lo. E eu já tenho a justiça do nosso lado, isso pode levar de 5 a 10 anos. É algo que não é bom, tudo que é feito através da justiça não é bom para ambas as partes. Só que esse diálogo está demorando muito. Tem sido talvez um monólogo, porque tivemos 2 reuniões, com a Varig especificamente, que você citou, e até hoje não chegamos a nenhum acordo, porque nós não podemos retornar com metade da nossa comissão, mesmo porque a grande maioria já venceu com liminares e até hoje não foi discutido o mérito. Então nós estamos ganhando esta guerra, mas não gostaria de ter guerra, nós gostaríamos de passar batalha por batalha, step by step, passo a passo, conseguir reconquistar aquilo que nós merecemos. Agora, voltando a essa atitude das empresas de redução de comissão, isso vem no bojo de um movimento mundial, em que inclusive já tinha se manifestado nos Estados Unidos e na Europa, a redução da remuneração do agente de viagem. Como é que você vê essa tendência e o porquê por trás, além da redução de custos, já que o agente de viagem representa para a companhia aérea a loja, o ponto de vendas mais barato que ele poderia ter? Primeiro, eu vou até voltar à internet. A internet, há cerca de 6, 7 anos atrás, foi a grande vilã dos Estados Unidos. Só que conforme o levantamento da ASTA, American Society Travel Agent, tinha 28 mil agentes de viagem. Hoje, com a internet, já tem 40 mil. Ou seja, jamais deixaremos de ser consultores de viagem. Ponto 1. Ponto 2, nem tudo que é bom para os Estados Unidos ou para a Europa é bom para nós. Não adianta fazer uma reunião em Genebra ou em Nova York e determinar alguma coisa que é globalizada, sendo que nós temos um país de dimensões continentais. E com uma coisa chamada Custo Brasil. Custo Brasil. Mesmo porque esse Custo Brasil, a venda da verdade, já é caro para as companhias aéreas. Nossas passagens são caras não por ganância das companhias aéreas. As companhias aéreas sofrem e muito. Ele compete com uma empresa americana que paga 7% de impostos contra 35% a 36%. Então, o custo Brasil hoje é ruim para todo o setor. Para você ter uma ideia, uma peça de um avião, de uma aeronave, seja para qual companhia aérea for nacional, ele paga imposto de renda de importação. Quer dizer, como é que vai pagar imposto de renda de uma peça de reposição de 15%? Então, são coisas absurdas que o nosso governo faz, e aí estou de acordo com as companhias aéreas. Eu estou pensando no consumidor final, que é o nosso objetivo. Então, as companhias aéreas, quando pensam em globalização, ela tem que se lembrar que 85% dos agentes de viagem desse país são micro e pequenas agências. São agências que estão em cidades que às vezes não têm uma tecnologia avançada para poder aceitar uma internet, um GDS, um CRS. Nós temos o nosso sistema, principalmente de geração de emprego, o custo social é muito grande. Hoje, qualquer agência que fatura uma média de R$100 mil por mês, quando se corta 3%, Cláudio, estamos falando de 33% de sua remuneração. Se pensarmos que cada 11 pessoas economicamente ativas, um está ligado ao turismo, quantas pessoas nós poderemos desempregar? Até hoje não houve desemprego. Falar isso é um vão discurso. Lógico que nós todos, através de liminares, continuamos ganhando o que realmente merecemos. Mas se um dia, queira Deus que não, as companhias aéreas ganharem na justiça, aí sim haverá desemprego, porque nós estamos falando em 33% de custo, na grande maioria dos agentes de viagem que tem em média 3 a 4 funcionários. E não é só isso, são 52 setores da economia que nós atingimos. É um motorista de táxi, é uma pessoa da barraca de batida que tem numa praia do Nordeste e assim por diante. Nós não temos nenhuma... me permite. Nós não temos nenhuma condição de falar que hoje o Brasil
não é um grande gerador. Só espero que não tenha sido o Roberto Macedo ligando para lhe comunicar, lhe dar boas novas. Eu de coração espero, porque mais vale... Não, porque você desligou o celular. Não, eu espero realmente a nova diretoria da Mas é isso que eu estou perguntando. um Roberto Macedo e o Osiris Silva, o que você espera dos dois, a nível do entendimento? Porque são pessoas abertas ao diálogo. Deve ser a Varig. Infelizmente, desculpa. Infelizmente, não depende de pessoas, depende de um conselho. Você sabe que a Varig hoje são de participações. Existe conselho executivo, existe conselho curador, não depende da boa vontade nem do seu Osiris Silva, muito menos do seu Roberto Macedo. Existe um consenso da parte financeira, da parte contábil, que também pesa muito na balança, mesmo porque não é uma empresa que está dando lucros, está em franca recuperação. Agora, mas não está dando deixando o microscópio dentro de uma questão tão específica, envolvendo até nomes de companhias, eu gostaria de abordar um aspecto macro, que é o futuro do agente de viagem, que vai ser o tema do congresso da ABAV. Há uma discussão quase que existencialista com relação ao futuro do setor e ao futuro dessa importante atividade profissional. Eu gostaria de mergulhar sobre esse assunto, mas depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco conversando com o Goiaci Alves Guimarães. O programa Magnavita volta a conversar com Goiaci Alves Guimarães, que é o presidente nacional da ABAV, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. E essa entrevista está sendo realizada em São Paulo, dias antes da abertura do maior evento do turismo, que será, sem dúvida, este ano um grande fórum para a discussão do futuro da atividade e o futuro do setor. E foi essa questão, Goiaci, que eu deixei no final do último bloco, com relação aos próximos passos do agente de viagem, o futuro da atividade, que será discutido até de uma forma existencialista neste encontro que será realizado na Bahia. Bom, primeiro nós temos que cortar a nossa interdependência das companhias aéreas. O agente de viagem não pode ficar linkado somente no lucro de comissionamento de companhia aérea. Ele precisa empacotar, tem que transformar matéria-prima em produtos, descobrir novos nichos de mercado. Ele tem que pensar que hotel, transfer, locadoras de veículos e principalmente navio que tá se desenvolvendo muito na nossa costa brasileira, também é um grande produto. Até porque no início do setor havia a agência de passagem e a agência de viagem, que era uma coisa que até que diferenciava. Infelizmente ainda a gente está enraizado em vender passagem. Nós temos que desmistificar isso, tem que cortar essa interdependência. Digo interdependência porque eles também dependem da nossa distribuição. E se vão ter pessoas que estão distribuindo seus produtos insatisfeitas, talvez não dê um bom serviço que elas esperam. Felizmente, nós somos muito mais profissionais do que imaginávamos e temos dado um bom trabalho, um bom serviço aos nossos clientes, consumidor final, que é a nossa razão de ser. Mas tem certas companhias que a gente vende com muita raiva, porque é necessário porque o cliente pede. Porque de boa vontade ele não deveria vender e não gostaria de vender. Você é favorável ao estabelecimento de um FII, de um pagamento de taxas, como é praticado nos Estados Unidos, por exemplo, marcação de passagem, os serviços da agência serem cobrados do cliente, como ocorre nos Estados Unidos? Me permita, Cláudio, é o seguinte, um problema de conscientização. Volto a insistir, nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para nós. Mesmo porque existe um problema de fidelização. Hoje você está sempre dizendo, procure seu agente de viagem. O indivíduo viaja hoje com uma determinada empresa, amanhã por uma empresa Y, depois da manhã por uma empresa X. Ele não se fideliza como tem o seu advogado, seu dentista, o seu médico. É o seu agente de viagem. Ele tem que se conscientizar. Aí sim, ele vai trabalhar com fee, management fee, success fee, que são problemas de contas globalizadas, de General Motors, de Ford, de IBM, de grandes contas multinacionais. Nós não temos capacidade ainda de gerenciamento dessas grandes contas e cobrar por esse fee. Eu volto a repetir, 85% das nossas empresas são pequenas e microagências que dependem daquele vizinho, daquele amigo, daquele colega que
que vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, até dentro desse espírito. Quantos funcionários da Rextur ou da história do Goiaci já saíram e abriram seu próprio negócio no decorrer desses anos todos de atuação sua? Quantos eu não sei, mas diria que são diversos. Eu tenho hoje só no edifício Itália 214 funcionários. Então, o turnover é, graças a Deus, não muito grande, mas eu tenho funcionários de mais de 20 anos. E funcionários que já saíram e que abriram seu próprio negócio? Abriram seu próprio negócio, porque... e alguns com grande sucesso. Alguns com grande sucesso, graças a Deus, são pessoas, excelentes pessoas, que merecem esse sucesso. Nós somos um fator multiplicador muito grande. E, aliás, a grande concorrência minha é formada de 60% de ex-funcionários nossos. A última vez que conversamos foi logo depois do impacto, até o impacto da mudança cambial brasileira, que motivou esse aceno de bandeira branca dada pelos agentes de viagens à situação que o país vivia de retração drástica do volume de viagens. Hoje nós estamos conversando, como você falou anteriormente, de um momento de aquecimento do volume de viagens para o exterior. Mas nós temos dentro desse panorama uma questão muito preocupante, que é a escolha do destino final, o exterior ou o Brasil. E nós passamos por um período de aquecimento muito grande das viagens domésticas. Hoje já se vê uma retomada dos voos internacionais. Você acha que a evasão de divisas vai voltar? Não diria evasão de divisas. Primeiro, que nós estamos recuperando cerca de 15% em relação ao ano anterior. Não atingimos os mesmos patamares do ano anterior. E quando a gente diz que, graças a Deus, às vezes consegue algum lugar, principalmente com destino à Europa, não se esqueça que a oferta de passagens, de lugares para determinados, para vários destinos, ele diminuiu com o problema na desvalorização da nossa moeda. Então, o setor ainda não está aquecido como esteve em 1998. Aquela queda de janeiro de 99 até algum tempo atrás, ela se estabilizou e teve uma recuperação de 15%. Mas o turismo nacional, sim. O turismo nacional vem em franca evolução, porque temos hoje vários estados com conscientização política de que turismo é um bom negócio, está investindo em segurança, está investindo em limpeza, em telefonia e sinalização. Por isso, além do PNMT, que é um trabalho muito bom, que é o plano de municipalização do turismo, está conscientizando já cerca de 1.100 municípios e que ele de fato tem vocação turística e que ele de fato tem atrações turísticas, que ele de fato vai esconder aqueles esgotos a céu aberto e vai fazer com que o turista vai se sentir bem na sua cidade. Agora, voltando à questão do baque que foi a desvalorização cambial, grandes operadoras e grandes empresas, grandes agências sofreram profundamente, algumas chegaram inclusive a fechar suas portas. Esse processo de depuração de mercado, quer dizer, o próprio mercado se enxugou e o próprio mercado separou o joio do trigo. Isso já acabou? O mercado está saneado? Não, o mercado não saneado, porque muitas pessoas que acabaram fechando não foram porque foi um saneamento, foi um acidente de percurso, são pessoas que tinham crédito muito extenso no exterior e foi pego de calça curta, né, no contrapé. Não, são pessoas honestas que acabaram tendo que encerrar as suas atividades. Então não é uma questão de saneamento, houve um enxugamento de mercado. Isso sim eu posso concordar consigo. Mas não digo sanear, porque graças a Deus o nosso mercado é formado... Mas a ABAV foi solidária com o passageiro, tanto que houve uma movimentação houve solidariedade, e uma absorção muito grande. Uma absorção muito grande dos meus parceiros, de grandes operadores, transportar gratuitamente para que o consumidor final não sentisse esse impacto. Isso é uma questão de até social. E eu diria o seguinte, vocês, há muitos anos não se ouve dizer de um escândalo de uma grande empresa ter quebrado e ter deixado vários passageiros no chão. Graças a Deus, nosso setor está forte e bastante coeso nesse sentido, não deixar o passageiro no chão. Eu gostaria que você falasse, estamos chegando ao final da entrevista, sobre duas companhias que se mantiveram ao lado do agente de viagem, a VASP e a Transbrasil. Sim. E de forma especial, o carinho que os agentes de viagem estão demonstrando à figura do Wagner Canhedo. Como é que está esse processo de aproximação da classe com a VASP? A VASP realmente é necessária para o mercado? E outra coisa, a Transbrasil, em termos das transformações, os agentes temem uma absorção da Transbrasil pela TAM, por exemplo? A gente teme, porque a gente não quer ficar na mão de um cartel. É muito significativa essa grande amizade do Rolim com Osiris Silva.
Porque nós ficamos temerosos com isso. Porque se ficarmos na mão de duas companhias aéreas, veja bem, estão dominando a ponte aérea. Houve um aumento significativo, acho que de 19% das tarifas aéreas nacionais. Você pode notar que ficando só as duas, nós já tivemos cerca de 30% de aumento e não tem tarifa promocional. Então, isso é muito perigoso, nós temos que ter cuidado, temos que prestigiar as outras companhias e tem que sobreviver, porque a competição é sempre muito boa para poder ter menor custo, melhor qualidade e ter disputa de mercado. Wagner Canhedo. É um empresário com muita garra. Com 10% que já aconteceu com ele, já tinha jogado a toalha. É uma pessoa de muita perseverança. Infelizmente, a grande mídia sempre, acho que gosta de bater na figura do seu Wagner Canhedo. Eu privo da sua amizade, não me arrependo disso, porque é uma excelente pessoa, um excelente pai de família, um grande empresário. Ele tem sim condição de assim que a mídia deixá-lo em paz, a grande mídia deixar em paz, ele realmente alçar voos em céus de brigadeiro. Que competência ele tem. Talvez errou porque quis crescer demasiadamente. E quer queira, quer não, dentro desse setor a briga é muito acirrada. E hoje o governo já não ajuda mais as empresas que estão em dificuldade. Se fosse para ajudar empresas em dificuldades, não seria só o seu Wagner Canhedo, teriam que ajudar a todos, porque todos estão com problema. E a Transbrasil, só queria dizer que sempre foi uma companhia simpática ao agente de viagem. Ela vem de um processo de endividamento já de muito tempo. Mas, se Deus quiser, nós vamos continuar mantendo 4 grandes empresas. E o Flávio Carvalho é um bom piloto para segurar esse manche. Sim, e simpático e competente. Wesley, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que queria finalizar, vamos voltar a falar. Eu queria lembrar ao telespectador que nós vamos estar dando uma cobertura muito microscópica ao Congresso da ABAV, já que estaríamos apresentando novamente a 15ª edição do programa Bom Dia ABAV em Salvador. Durante toda uma semana, a Semana do Congresso, nós estaríamos indo ao ar pelo Canal 4, pela TV Aratu em Salvador, e à noite em rede nacional para todo o Brasil, através da CNT, do programa Magna Vita. Mas a sua palavra, aproveitando as câmeras da CNT, para a mensagem nesse período de pré-ABAV, para os agentes de viagens, as pessoas ligadas à aviação, enfim, para o trade turístico nacional e principalmente para o passageiro, aquele que é a razão de ser desse congresso, dessa reunião e, sobretudo, desses debates que terão como palco a cidade de Salvador. Primeiro, eu queria que meus colegas agentes de viagens saibam que sempre defenderei com unhas e dentes todo o setor. Segundo, oxalá, parodiando o bom baiano, oxalá, não tenha mais que brigar com as companhias. Afinal, ainda temos alguns dias para terminar algum diálogo e, realmente, se tem uma coisa que eu não gosto é de brigar, mas se tenho que brigar, sei brigar bem. Tomem cuidado com a articulação do setor, que ela é muito forte. E nós estaremos sempre trabalhando em benefício de você, passageiro, você, consumidor, porque nós somos um ser em extinção. Somos que cada vez mais trabalhamos para vender sempre pelo menor preço. Wesley, muito obrigado. Chegamos ao fim desse programa Magna Vita Especial e vamos voltar a partir do dia 13 a falar novamente de ABAV, direto de Salvador, com as transmissões diretas pela CNT sobre o Congresso da ABAV. Muito obrigado, Wesley. Obrigado a você.